Você alguma vez já parou para pensar no significado da palavra evolução? Embora praticamente todos conheçam a teoria da evolução biológica, o que muitos não sabem é que o conceito também esteve presente nas ciências humanas. Antes de tudo, vamos lembrar o cenário evolutivo no final do século XVIII. Haviam vários pesquisadores com visões distintas sobre o tema. Entre eles, vamos destacar Lamarck e Charles Darwin. Lamarck tinha como ideia central a teoria dos caracteres adquiridos e o uso e desuso. Então, o agente transformador era o ambiente. Já Darwin trazia a noção de variabilidade genética e seleção natural. Para deixar mais claro, vamos usar o clássico exemplo das girafas. Para Lamarck, segundo a lei do uso e desuso, conforme as girafas precisavam alcançar os arbustos mais altos para se alimentar, elas esticavam o pescoço, e por esse motivo ela teria se desenvolvido e alongado cada vez mais, e portanto essa característica teria sido passada hereditariamente. Já na ideia da seleção natural de Darwin, a variação genética faria com que houvesse girafas com pequenas variações de tamanho, mas como o alimento disponível estava em arbustos altos, as girafas com pescoço maior tinham uma vantagem, portanto sobreviviam mais e deixavam mais descendentes. Ou seja, para ele, a evolução se tratava de sobrevivência do mais apto, ao contrário de Lamarck, que associava a evolução a uma ideia de progresso e aumento de complexidade. Hoje sabemos que Darwin estava certo, tanto que suas ideias fundamentam a atual teoria sintética da evolução. Entretanto, no século XIX, num contexto de estabelecimento do capitalismo industrial na Inglaterra, a noção de evolução progressista de Lamarck era mais aceita. Partindo dessa noção, o filósofo francês Auguste Comte fundou o positivismo. Essa corrente ideológica diz que toda sociedade humana passaria por 3 estados de evolução, sendo o primeiro deles o estado teológico, no qual as explicações de fenômenos naturais viriam de crenças sobrenaturais, deixando de lado a racionalidade. O segundo estágio de evolução seria o metafísico, sendo o meio termo entre o estado teológico e o positivismo, no qual o homem continua à procura das mesmas respostas às perguntas feitas na fase teológica. No entanto, as crenças sobrenaturais passam a ser substituídas por forças abstratas. Por fim, o último estado seria o positivo, sendo baseado puramente na ciência e sem preocupações com os motivos ou propósito das coisas, mas sim com o processo. Nessa última etapa estariam apenas os europeus. Nessa mesma linha, Herbert Spencer utilizou o conceito de seleção natural de Darwin em um contexto social. Spencer chegou a utilizar a expressão sobrevivência do mais apto antes de Darwin, mas se referindo ao comportamento e costumes de uma sociedade, implicando que alguns povos seriam menos evoluídos do que outros. Mais tarde, esse pensamento serviria como base para o chamado darwinismo social. O darwinismo social foi uma corrente de pensamento que pregava a superioridade de uma raça em relação à outra, utilizando elementos da teoria evolutiva e estudos sobre o tamanho e proporções de crânios de diferentes povos. Era colocada a ideia de que os europeus eram uma raça mais apta a dominar a sociedade, sendo os africanos e indígenas americanos, por exemplo, inferiores a eles. Este pensamento fundamentou, por exemplo, a escravidão e a forte onda de eugenia na Europa, difundida principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Em um cenário em que a biologia estava sendo usada para fundamentar ideias etnocêntricas, o antropólogo Franz Boas introduziu o conceito de relativismo cultural, uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre de etnocentrismo, ou seja, sem julgar o outro a partir de sua própria visão e experiência. Isso significa que, ao analisar qualquer aspecto de uma outra sociedade, ao invés de usar a sua própria cultura como parâmetro, deve-se observar o contexto no qual essa outra cultura está inserida, aderindo a uma observação mais imparcial. Por trazer essa nova perspectiva, Boas é considerado o pai da nova antropologia. Mas assim como Darwin, suas ideias foram ofuscadas por uma onda ideológica contrária. No seu caso, o evolucionismo social, que teve como principais representantes Lewis Morgan, Edward Tylor e James Frazer, seguindo os ideais do positivismo de Comte. A crescente relação entre biologia e antropologia abriu portas para o entendimento do comportamento social por meio dos conceitos de seleção natural.
Um bom exemplo é o termo Inclusive Fitness, que explica a origem da nossa tendência a favorecer pessoas do nosso ciclo social, como parentes. A partir disso, temos um instinto involuntário de passar nosso material genético adiante. O comportamento humano, portanto, é gradamente fruto da seleção de características especializadas para solucionar problemas ambientais e sociais do passado. Embora o cenário ideológico já viesse apresentado essa ideia, o biólogo Edward Wilson foi o primeiro a propor o termo sociobiologia, em 1975, causando um enorme impacto na biologia e nas ciências humanas. Conhecido por seus estudos com insetos, ele transpôs os princípios da teoria evolutiva darwiniana para o estudo da sociedade e comportamentos humanos. Segundo Wilson, assuntos longamente debatidos pelas ciências humanas, tais como violência, comportamento social, moral e religião, poderiam passar a ser entendidos usando uma abordagem genética e evolutiva. Acontece que as ciências humanas e biológicas caminhavam em sentidos opostos nessa época. Por isso, a ideia de sociobiologia foi fortemente criticada e acusada de ser muito reducionista. Portanto, analisando o contexto geral, nós podemos observar que o termo evolução foi traduzido em dois significados. Enquanto Darwin o utiliza como indicador de transformação ao longo do tempo, a antropologia enraizou um conceito finalista ou progressista para a palavra. E é importante que hoje nós saibamos fazer essa distinção. Também, vale destacar que pautas científicas têm uma grande influência na sociedade, tendo uma enorme responsabilidade ao lidar com a informação. É isso, e espero que tenham gostado. Até a próxima.